Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. É um texto bastante conhecido, o encontro de Filipe com o eunuco. E é um texto que tem tudo a ver com aquilo que foi feito aqui nessa noite. Tá? Diz assim o texto: Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crer de todo o seu coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia de Filipe. Então aqui nós estamos diante de um texto que nos arremete a uma única reflexão, que é justamente essa aí. O culto verdadeiro é sinalizado de três formas. Vocês podem perceber que o eunuco, esse homem que era um oficial da rainha, ele saiu de um país para ir a Jerusalém prestar culto a Deus. E a gente vai percebendo estes personagens. A história, ela está cercada ou ela é criada por causa de três personagens. O principal deles é Deus e aparece muito pouco aqui nas Escrituras. Mas ele aparece muito pouco, só que tudo gira em torno dele. O nome de Filipe aparece 15 vezes nesse texto que lemos. 15 vezes. Do capítulo 8, do verso 1 até o último verso que lemos, Filipe 15 vezes. O eunuco várias vezes. E Deus não aparece muitas vezes. Só aparece uma vez mandando um anjo anunciar a Filipe, dando uma ordem a Filipe. Então a gente percebe que tudo gira em torno de Deus. Por quê? Filipe, ele está na história para obedecer a Deus. O eunuco está saindo de um país para ir a outro, buscar a Deus, cultuar a Deus. O enredo todo da história é construído na pessoa de Deus. Então Deus precisa ser o centro da nossa vida. É isso que o Lucas está mostrando aqui para nós na descrição do Evangelho de
que lemos, no texto que lemos. Então, eu quero dividir esse texto rapidamente em 3 sinais. Qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal é esse do verso de número 26. O texto vai dizer que um anjo do Senhor disse a Filipe. Não é isso que o texto vai dizer? Um anjo do Senhor disse a Filipe. Deixa eu só adiantar os slides aqui, para que a gente chegue lá e você possa acompanhar aí, sentado, sem precisar, talvez, abrir a sua Bíblia. Bom era que você tivesse com a Bíblia aberta e fosse marcando da forma que os textos estarão sendo dispostos aí. Então você percebe no verso 26 o primeiro sinal do culto verdadeiro. No culto verdadeiro, Deus é soberano. O que acontece no verso 26 é que a soberania de Deus é demonstrada de um modo muito sobrenatural. Não é qualquer pessoa que desce para dar uma ordem a Filipe, é um anjo. E esse anjo é um mensageiro de Deus. Ele vai até Filipe em nome de Deus, para dizer a Filipe o que ele precisava fazer. E isto fica muito evidente que Deus não está limitado a templo. Vocês podem perceber que este eunuco saiu da Etiópia para Jerusalém. Ele não encontrou Deus lá no templo. Ele foi encontrar Deus onde? Na estrada, na beira do caminho. Então, Deus age, Deus faz do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer. Não é como a gente quer e nem como a gente pensa que deve ser. Agora você percebe aqui no texto que a nossa fé, ela não pode estar fundamentada em um Deus que a gente inventa, em um Deus que a gente cria, em um Deus que a gente carrega, em um Deus que a gente faz, em um Deus que a gente fantasia. A nossa fé tem que estar fundamentada em um Deus que tem o poder de controlar todas as coisas nos céus e na terra. E um Deus que é capaz de dizer a um anjo, se preciso for, vá lá e fale com ele. Vá lá e faça isso para que ele entenda. E quando esse anjo se apresenta, certamente não foi fácil para o Filipe ele obedecer. Porque Filipe estava evangelizando em Samaria. Se você pegar a sua Bíblia, folhear aí no capítulo 8, você pega do verso 4 ao verso de número 8, você percebe esse homem lá evangelizando. E o evangelismo dele estava sendo profícuo, estava sendo eficaz, ele estava ganhando muitas almas. E de repente Deus o chama e dá uma ordem para ele, para ir para um lugar deserto. Então, o que o texto está querendo mostrar na soberania de Deus? Que nós devemos descansar nessa doutrina de Deus. Ainda quando Deus nos pedir algo que pareça ilógico, é melhor a gente acatar, é melhor a gente se sujeitar a Deus do que nós ficarmos aí tentando nos esquivar ou presos na nossa mente, na nossa maneira de cultuar, que é errada e não é a forma que Deus quer nos usar. Às vezes essa soberania confunde muito a gente mesmo. Por quê? Numa época em que não chovia, Deus chega para o Noé e diz assim: Noé, constrói lá uma arca. Você imagina, nunca choveu. Nunca choveu. Mas Deus, quando manda a gente fazer alguma coisa, é melhor a gente fazer. E Noé acatou a ordem de Deus. Ele construiu uma arca. E por ele construir essa arca, ele não padeceu, ele não morreu no dilúvio, porque ele obedeceu a Deus. Agora imagine como ele devia ser taxado naquela época. De uma pessoa fanática, de uma pessoa totalmente fora da casinha da sua época, porque nunca choveu. Esse homem está construindo um barco para quê? Está dizendo que o mundo vai acabar em água, está dizendo que vai cair um dilúvio. Como é que pode isso? Então é melhor a gente obedecer aquilo que Deus está fazendo. E o Filipe, conhecendo Deus,
poderoso, o Deus soberano, ele se submete. Você tem se submetido a quem? Quem é que governa a sua vida? Você tem prestado culto a quem? Ao Deus que criaram, o Deus que a sua mente acha que é Deus? Ou você tem prestado culto ao Deus que a Bíblia diz que é Deus? É esta maneira que nós precisamos compreender aqui no texto. Deus está querendo que a gente entenda que na soberania dele, esse dia já estava marcado. Talvez você veio aqui nessa noite achando que você, por consideração ao convite daquela pessoa que ia ser batizada, você veio achando que, por respeito, por amor, você iria agradar essa pessoa. Realmente, você veio por consideração, agradou o seu irmão que te convidou, mas eu queria que você soubesse de uma coisa. Na soberania de Deus, esse dia já estava marcado. Você sabia disso? No Salmo de número 139, diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Na agenda de Deus, Ele já viu você aqui neste dia. Sabe para quê? Para você ouvir acerca do Deus verdadeiro. Do Deus que não está preso dentro de paredes. O Deus que quer se revelar a você no caminho, na vida, no dia a dia, no seu jeito de viver, na sua fraqueza. O eunuco não encontrou Deus lá dentro da igreja, ele encontrou na beira do caminho. Talvez você vai lá como o eunuco, buscar Deus e sai como o eunuco, frustrado, triste. E Deus está dizendo a você que Ele não cabe dentro de religião nenhuma. Ele é livre, Ele está dentro da palavra dEle se revelando a todos quantos o buscam. É isso que você precisa entender. Em segundo lugar, e quando a gente descansa na soberania de Deus, uma coisa que eu gosto muito é das frases de Spurgeon. Ele diz que Deus fixou a hora da nossa entrada no descanso, e ela não pode ser adiada pela habilidade dos médicos, e nem apressada pela maldade do mundo. Olha, tem coisa mais óbvia e que dá mais descanso para o ser humano do que confiar nesse Deus que cuida, que controla todas as coisas. Em segundo lugar, no culto verdadeiro, não só há a questão da soberania de Deus, mas também há a resposta do ser humano. Quando Deus é soberano, o homem vai compreender a soberania de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai obedecer. Porque não há como a gente não obedecer àquele que é mais poderoso do que a gente. Você que é funcionário, quando o seu patrão diz a você, vá lá e pegue aquele negócio, o que você faz? Não, eu não vou, vai lá o senhor. É assim que você diz para ele? Não é assim que você diz. Por que você não diz assim? Porque ele é o seu patrão. Agora, imagine Deus, que é o seu Criador. Quando ele se apresenta a você, não ele, mas manda um emissário, manda um anjo, você já vai ficar mais assustado ainda. Por quê? Não é um homem que está falando com você, é um mensageiro de Deus que está dizendo a você, olha, vá lá e faça. O que acontece com esse homem? Rapidamente, ele se levanta e parte. Na época não tinha essas redes sociais, senão ele iria colocar lá, #partiu. Filipe partiu. Partiu mesmo, e parte mesmo. Parte para um lugar que é ilógico. Ilógico. Como eu disse a vocês, ele estava em Samaria. Para vocês terem a noção, lá em Samaria, tinha um mágico. Um pouco antes do texto que lemos, um pouquinho antes. Do verso 14 até o verso
25 vai falar do mágico que tinha lá em Samaria, chamado Simão. Esse homem estava encantando a cidade com os sinais miraculosos. E Filipe, quando chega em Samaria, ele começa a falar de Jesus e a realizar sinais. Vocês percebem como Deus ele vai trabalhando? Chegou num ambiente onde a magia, os milagres estavam acontecendo. O povo estava encantado. Deus é soberano, não é? Se ele é soberano, ele envia um servo ali para, debaixo da soberania, atuar e fazer algo maior e verdadeiro do que o nosso inimigo, Satanás. Vocês podem perceber na casa de vocês que no texto vocês vão perceber que esse mágico encantava a cidade e a cidade estava admirada. E Filipe chegou na cidade, começou a falar de Jesus, ganhou o coração da cidade, o povo começou a dar ouvido a Filipe, a seguir Filipe, a ponto de Simão, o mágico, também acompanhar Filipe. Está aqui no texto. E de repente Deus chega através do anjo e diz: agora você sai dessa cidade populosa, do meio de muita gente, e vai para uma estrada deserta. Isso não é ilógico, irmãos? E nessa época não tinha transporte. Sabe quantos quilômetros dava de onde Filipe estava, de Samaria, até essa estrada deserta? 120 quilômetros. E esse homem sai a pé. E vai a pé. Ele não era um menininho novo. As filhas dele já eram profetisa. Então era um senhor já. E vocês percebem no texto que ele chega na onde Deus o manda, de um modo ilógico dentro da nossa racionalidade, porque eu iria suspeitar. Como é que pode? Milagres acontecendo, gente se convertendo, e Deus me manda sair do meio desse monte de gente para ir num lugar deserto e não fala o que vai ter lá? Vai lá, fica lá na beira da estrada, igual um bobo da corte. Isso não é uma coisa absurda? Mas o que acontece? Quando a gente conhece o Deus soberano, não nos resta outra coisa a não ser obedecê-lo. Então Filipe vai e sai, chega lá. Quando ele está ali, de repente ele percebe uma carruagem vindo. Ele entra naquela estrada e devia estar olhando para um lado e para o outro, esperando o que Deus quer. A mesma coisa aconteceu com Abraão, quando Deus o chama, disse: Abraão, sai do meio dos seus parentes aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde era, mas Deus o chamou. Imagine Deus manda você ir para a rodoviária e diz: sai da sua casa, vai lá e você vai comprar uma passagem. Eu vou te falar lá na hora que você chegar, só na hora que você chegar, você vai comprar lá. Não parece ilógico? Então, caminhar por fé é isso. A fé é coisa que a gente não explica. A gente olha, vê o que está escrito e segue e obedece. Por quê? Quem tem juízo, obedece. Quem não tem juízo, segue o seu próprio caminho. Então, se você deseja prestar um culto verdadeiro, o que você precisa fazer? Procurar obedecer o Deus verdadeiro. E como que a gente vai conhecer o que é que Deus quer de nós? Irmão e irmã, você acredita que este livro aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus? Quantos creem? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Vocês creem que esse livro é a palavra? Então, esse livro aqui, ele é mais do que a palavra do pastor, do que a palavra do padre, do que a palavra do apóstolo, do que a palavra do papa. É este livro aqui que a gente deve procurar conhecer, para que a gente faça tudo conforme está escrito nele, porque só assim nós obedeceremos ao Deus verdadeiro. Para vocês terem noção, a pessoa quando está na ignorância, ela segue qualquer coisa e parece que as coisas não acontecem. Da mesma forma, quando a gente conhece a Deus e quer fazer as coisas do nosso jeito. Um exemplo clássico.
O povo de Deus tinha uma arca que foi construída. E Deus tinha dito ao povo de Deus, na palavra dele, como essa arca deveria ser transportada. Os filisteus vieram, roubaram a arca de Deus. Levaram a arca de qualquer jeito. Aconteceu alguma coisa com eles? Pelo contrário, não aconteceu nada. Só Deus um dia lá que quis que a arca voltasse, colocou um monte de tumores. Alguns textos vai dizer que um monte de hemorroidas começou a estourar no povo filisteu. E aí eles disseram, é por causa da arca. Mas eles levaram a arca, transportaram e não aconteceu nada com eles. Davi pega o povo e diz, vamos lá buscar essa arca. E Davi pega uma carroça nova, boi novo, e colocam a arca dentro e vai transportar do jeito que eles achavam que podiam transportar. A carroça dá uma balançada, a arca vai escorregando, um secretário de Davi chamado Elzá toca na arca para a arca não cair e ele morre fulminado. Deus o mata. Davi cai em pranto e diz, mas por que o senhor fez isso? Porque Davi, na minha lei está escrito como essa arca deve ser transportada. Deve colocar 2 varas e ser transportada por 4 pessoas. Se não me falha a memória, da tribo de Levi. Não é qualquer um que vai tocar aí. Então, para o povo de Deus, quando a gente quer seguir o Deus verdadeiro, o que a gente precisa fazer? Obedecer a quem? Ao pastor? Não, obedecer à palavra. É o conforme está escrito. Nós devemos nos sujeitar às Escrituras. A quem você tem obedecido? Quem é a palavra maior na sua vida? É o que a Bíblia diz ou é o que o seu líder espiritual diz? Ou é o que o seu guia espiritual diz a você? Quem é que você obedece? Quem? A quem? E quando a gente obedece, acontece 2 situações. Quais são as situações que acontecem? Primeiro, quando a gente decide obedecer a Deus, acontece perdas presentes. Porque a gente já não vai mais viver do jeito que a gente quer. A gente já não vai mais fazer o que a gente quer. O próprio Jesus disse, quem quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Vai perder a sua vida aqui. Sabe qual é o problema de todas as religiões? É que as religiões não querem perder o controle das pessoas. Então elas criam mecanismos que aparentemente são demonstrações da presença de Deus, mas que Deus não tem nada a ver com aquilo e é abominação para Deus. E isto é exemplificado biblicamente. Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero te levantar para que você liberte o meu povo do Egito. E Deus usa Moisés, liberta o povo do Egito. Vocês vão prestar um culto para mim, Moisés, no deserto. Qual é mais fácil, gente? Prestar culto no Egito, que era uma grande capital, ou prestar um culto no deserto? Qual que é mais fácil? Aí Deus pega, leva o povo para o deserto. Faz todos aqueles sinais, liberta o povo. Aí Deus chama Moisés e diz, Moisés, esta é a minha lei. Aí chama todo o povo está ali diante do monte. O monte começa a tremer, raios do céu cair, a ponto do povo dizer assim, Moisés, peça para que Deus pare de falar conosco e fale apenas com você e nós nos sujeitaremos à palavra de Deus. Aí Moisés pede, o povo se acalma, o povo volta para casa, Moisés sobe para o monte com 2 tábuas. E Deus vai dar as leis para Moisés. Como que eles deveriam proceder? Que tipo de obediência eles deveriam prestar? Quando Deus está acabando de fazer lá as tábuas, escrever os 10 mandamentos, o que aconteceu? Deus disse, Moisés, desce depressa, não vou matar aquele povo todo. Eles estão cultuando um Deus lá embaixo. Fizeram um Deus. Pegaram os brincos, as joias de ouro que os egípcios deram, construíram um bezerro de ouro. Olha a capacidade do homem. O homem é criativo.
O coração do homem é perverso. Ele inverte as coisas de Deus. E eles começaram a dançar e a festejar em volta daquele bezerro, dizendo que foi aquele bezerro que havia tirado eles do Egito. Mas Moisés desce furioso. Ele quebra esse bezerro, ele destrói esse bezerro, ele moe esse bezerro e joga o ouro todo rio abaixo. E Deus diz: agora, Moisés, para que esse povo me tema, você vai dizer: quem está com você, venha para o lado, e quem não tiver, mata tudo. Mata tudo! Irmão, irmã, visitante, amigo, não pense você que no último dia, no dia do juízo final, nós escaparemos pelas nossas boas obras, pelas nossas boas intenções, pelos cultos, pelas nossas peregrinações. Não se engane. A única forma de nós escaparmos no último dia é se nós estivermos debaixo daquilo que Cristo fez por nós. Porque Cristo é o exemplo, Cristo é o modelo. Deus, quando quis punir o pecado do homem, Ele escolheu o santo, o perfeito, e a Ele aprouve moê-lo, fazê-lo sofrer, a ponto de suar sangue. Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi castigado, Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, para que a partir deste sacrifício, nós pudéssemos reencontrar com Deus, o nosso Pai. Então não existe forma de nós obedecermos a Deus se não for através de Jesus Cristo. Maria é o maior exemplo disso. A Santa Maria, quando estava no milagre da transformação de água em vinho, disse aos seus serventes, ela chega até Jesus e diz: acabou o vinho, você não vai fazer nada? Jesus: mulher, a minha hora chegou. Aí ela chega aos secretários e diz assim: fazei tudo o que ele vos manda. Então quem é a autoridade? Quem é o modelo? A quem nós devemos nos submeter? Unicamente a Jesus Cristo. E quem perde aqui, ganha lá. É isso que acontece. Existem perdas e ganhos. Quando eu perco o controle da minha vida aqui, para que Deus me governe, eu também estou ganhando lá o governo de Deus, a terra de Deus, a promessa de Deus. Deus prometeu que aqueles que se arrependerem de seus pecados, que crerem em Jesus Cristo, seu único Filho, estes não morrerão, estes experimentarão a vida eterna, estes morarão com Deus. Estarão com o Santo Deus, no Monte Santo de Deus, não experimentarão mais de dor, de tristeza e de angústia. Então vale a pena. Lembre-se só de uma coisa: uma vida inteira de farra, de bagunça, de extravasar a carne e os desejos da carne, não se compara a um dia no inferno, sendo atormentado eternamente por Satanás e seus demônios. Então, pense bem, a quem é que você tem se submetido? A quem é que você tem obedecido? Terceiro e último lugar, no culto verdadeiro, Deus revela-se ao pecador. É isso que vai acontecer aqui. Filipe estava lendo, não entendia nada. Melhor, Eunuco estava lendo, não entendia nada. Deus leva Filipe para que Filipe explique. Estas passagens, elas estão entrelaçadas. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 10, você vai perceber o Paulo dizendo isso. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem mandados, enviados? Deus escolheu um meio para salvar o homem.
Qual é o meio que Deus escolheu? Através da pregação da palavra. Por isso que Deus moveu o Filipe de um aparente ministério frutífero para uma estrada deserta, a fim de que este homem explicasse a palavra de Deus àqueles que não estavam entendendo. E você percebe aqui que o eunuco, gente, ele fez uma peregrinação. A gente lê o texto assim, a gente não para perceber, né? Ele sai da Etiópia, provavelmente da capital, Addis Ababa, até Jerusalém. Se você procurar lá na internet, você vai ver a distância que dá. Você sabe quantos quilômetros que dá? 2.555 quilômetros. Este homem saiu de um país, de um continente para outro. Não foi de avião, foi de carroça, querendo adorar o Deus verdadeiro, buscando o Deus verdadeiro. Vocês estão percebendo que o Deus verdadeiro, ele tem prazer de se revelar àqueles que estão ali buscando de todo o coração, buscando na sua simplicidade, aqueles que desejam conhecê-lo de fato. Só que olha que frustração. Ele não conhecia a lei de Deus. Ele sai 2.500 quilômetros sem saber, e quando chega no templo, tem uma lei que Deus estabeleceu, e que essa lei não pode ser rompida. Ele era o que mesmo? Eunuco. Sabe o que significa eunuco? Castrado, capado. Olha o que a lei de Deus diz. Deuteronômio 23:1. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha se castrado, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. O máximo que esse homem podia entrar e chegar era até a porta do templo, porque ele era castrado, ele não podia entrar na Assembleia de Deus. Ele não podia cultuar a Deus lá dentro do templo. Olha só o que a religião e o que as leis estabelecem. Mas por que Deus fez essa lei? Tem um motivo. Não é que Deus é injusto. Era uma época em que as pessoas que viviam numa vida difícil, viviam nas periferias, não tinha nenhuma perspectiva de vida, o que eles faziam? Eles se castravam. Porque todo castrado podia e servia no palácio. Ele desfrutaria de uma vida bem melhor do que a que ele tinha. A lógica era, o que adianta não ser castrado e viver numa draga? Se eu posso ser castrado e cuidar do harém, se eu posso ser um castrado e viver lá na vida do palácio. Então o que Deus faz? Deus estabelece uma lei para que o seu povo, o povo de Deus, não se castrasse. Para que o povo de Deus não se sujeitasse. Só que Deus ama o ser humano. Deus ama os seus filhos, mesmo quando eles estão no caminho mais escuro e mais tenebroso. Deus ama, Deus leva, Deus faz tudo para alcançá-los. O que Deus fez aqui? Deus enviou este homem para explicar o evangelho. Mas e aí? Não tem mais perdão para ele? Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Olha o que Deus promete ao seu povo, na palavra dele. Assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Eunuco estava buscando Deus.
E Deus o perdoa. Deus diz: olha, você está guardando, você está me buscando, o que eu posso fazer com você é melhor, muito melhor do que você imagina, muito melhor do que você pensa. E Deus se revela a ele através da instrumentalidade de Filipe. Filipe o conduz. E a Bíblia hoje, não é, está sendo revelada a você, aberta diante de você, para também conduzir você ao Deus verdadeiro. Talvez você, na sua simplicidade, tenha adorado a Deus, mas não é o Deus verdadeiro. É um Deus criado, é um Deus inventado. E Deus deseja realmente que você tenha um encontro pessoal com Ele. Observe o que o Evangelho é capaz de fazer. Esse eunuco, ele estava voltando muito triste para casa. No verso 28 diz que ele estava regressando ao seu país e, assentado na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías, mas não entendia nada. Gente, que tristeza! Andar 2.555 quilômetros para buscar Deus, ter que ficar para o lado de fora, sai de lá, não entende nada, volta para casa, que frustração! Mas Deus, quando quer salvar o homem, olha aqui, o que ele faz? Deus tinha uma promessa para os etíopes. Deus fez do eunuco mais do que um filho. Deus fez do eunuco um emissário. Deus fez do eunuco um embaixador. Ele não era um embaixador da rainha. Quando você observa a promessa de Deus no Salmo 68, verso 31, é para ele aparecer aqui, vamos ver se vai aparecer. Está aí. Olha a promessa que Deus tinha para os etíopes. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Embaixadores virão do Egito. Sabe aquela palavra que está lá no texto, Candace? Candace era uma dinastia de rainhas do Egito. E você nota no texto que Lucas faz menção que esse eunuco era um oficial, um embaixador da rainha de Candace, que estava governando o Egito, que estava governando a Etiópia. Olha a promessa de Deus se cumprindo. Irmão, que coisa mais linda. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Através de um homem que a religião o proíbe, Deus o levanta e faz dele um mensageiro. Dizem que naquela região da Etiópia abriram-se várias bibliotecas. Se não me falha a memória, a de Alexandria ou alguma coisa, nem se comparava com aquelas que tinham lá de tanto material cristão. Provavelmente este homem, este embaixador aqui, ele fez proezas, porque Deus estava com ele e o abençoou. Por fim, quero concluir aqui a nossa reflexão. O Deus verdadeiro também quer se revelar a você. Como ele se revelou ao eunuco naquela estrada. Ele te chama nessa noite. Então não tenha medo de dizer sim a esta voz interior que mexe e que é contrária a muitos princípios, talvez religiosos, sociais, econômicos, que governam a sua vida. Porque a voz de Deus sempre é contrária ao que a gente quer. Então, se esta voz interior está dizendo para você, sai da sua casa, sai da sua religião, sai da sua cidade, sai dos deuses pagãos e vem para adorar unicamente o único e verdadeiro Deus.
é melhor que você obedeça a essa voz. Porque se ela realmente estiver ecoando em sua consciência, pode ter a certeza que enquanto você não se render a ela, ela não cessará de ecoar fortemente, dizendo: aí não é o seu lugar. Este não é o caminho. Não é isto que eu preparei para você. Deus, o nosso Deus, quando a gente obedece aquilo que Ele manda, toda a história com Deus, ela vai terminar bem. Ela vai terminar com alegria e com recompensas. Vocês perceberam como que o texto termina? Eu vou projetar o versículo final, vou pedir para que o Josedir leia, e aí vocês vão notar como é que o texto termina. A história com Deus termina sempre com alegria e com recompensa. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Irmão, perceberam? Qual foi a recompensa do eunuco para voltar 2.555 quilômetros? Estava voltando frustrado. Quando Filipe tem um encontro com ele, Deus se revela a ele. Olha, o texto diz: voltando cheio de alegria. Voltando cheio de alegria. Falando de alegria, talvez você não entenda. A alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você não entenda a alegria que o Espírito produz dentro de um coração. Esses dias atrás, essa semana agora, minha esposa estava fazendo de manhã o devocional com o meu filho. E de repente, eles dobraram o joelho para orar, os dois juntos, e ele está saindo de 3 para 4 aninhos, vai fazer 4 aninhos a semana que vem. Os dois orando de joelhos na sala, de repente esse menino entra em prantos. Um choro, mas um choro de dor. A minha esposa assustou. Porque ele tinha colocado um gessinho na perna e ela estava pensando que era a dor do gesso. Olhou para ele e disse: meu filho, o que está acontecendo? Está doendo a perninha? Ele olhou para ela e disse: não, mamãe, é uma alegria aqui dentro, mamãe, uma alegria. Irmão, só quem tem experiência com Deus pode saber do que é que eu estou falando. Talvez você tenha andado com um coração triste, amargurado, decepcionado com a vida, desiludido. Tudo à sua volta parece que dá errado. Você faz tudo certo, mas dá tudo errado. E Deus está dizendo para você: eu quero te fazer alegre, mesmo quando as coisas não estiverem bem. Eu quero encher o seu coração da alegria que o mundo não tem para dar, porque essa alegria só eu, Jesus Cristo, tem para te dar. Chega de tristeza nessa noite. Vá para esse Jesus. Se entregue a Ele, renda-se a Ele, porque nada é capaz de satisfazer o coração do homem. Paulo Serosino era um drogado. A droga satisfazia os seus... Nada! O que satisfez? O que saciou o seu coração? Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E nessa noite Ele quer entrar em sua vida, Ele quer mostrar a você que no meio de toda a religiosidade só existe um Deus que é verdadeiro. Ele é Senhor, Jesus Cristo, Rei de reis, Senhor de senhores, Deus de deuses.
E qual foi a recompensa? Eu termino aqui. Qual foi a recompensa? Notem, ele andou 120 quilômetros. Saiu da cidade, o Filipe saiu de Samaria e foi para aquela estrada deserta, andou 120 quilômetros a pé. Quando ele acaba de batizar o eunuco, o Deus soberano, o texto começa mostrando a soberania de Deus, não pode terminar de outra forma. Ele também tem que mostrar a soberania de Deus no final. O que aconteceu? Ele foi transladado, sabe? A gente não consegue explicar isso. Ele sai da água, de repente, some daqui e aparece lá no mesmo instante, teletransportado. Que tecnologia absurda é essa? Você já pensou, você está andando com uma pessoa e some daqui, você está lá do outro lado, e o outro está andando, aparece o cara andando do lado e já começa a pregar o evangelho. Sabe quantos quilômetros deu esse teletransporte? 60 quilômetros. Deus economizou 60 quilômetros de caminhada para Filipe e diz: Filipe, vamos lá que eu tenho mais obra para fazer. Volta para Samaria. Você não veio de lá? Volta para lá e eu vou te dar carona. Pega a carona com Deus. Quem pega a carona com Deus não perde. Quem pega a carona com Deus chega sempre na hora exata. Porque o Deus que criou os céus e a terra é capaz de mover céus e terra para fazer com que a vontade dele se cumpra em todos os aspectos e ambientes que forem necessários. Amém? Deus abençoe essa palavra ao seu coração e que nessa noite você se dobre, se curve, renuncie a tudo e vá buscar esse Deus como o eunuco. O eunuco foi buscar. E ele encontrou como? Dentro lá do templo? Não. Ele encontrou lendo as Escrituras. Se você tiver dúvidas para entender esse livro, eu tenho o maior prazer em sentar com você a hora que você quiser. Agora a gente lê junto. E eu vou explicar as coisas que você não entender. E as coisas que você não entender e que eu não entender, porque tem muita coisa aqui que a gente não entende, a gente se dobra e diz: Senhor, isso daqui é demais para nós. Mas nós queremos caminhar com o Senhor, porque quem caminha com o Senhor sempre ganha.